direto assim. Muito boa tarde, Sr. Deputado. Boa tarde, Pedro. Como é que está a decorrer essa cerimónia aí em Auschwitz? Olha, como calcula, com alguma emoção, na medida em que 65 anos depois da libertação ainda sobrevivem inúmeros antigos prisioneiros que contaram ao longo do dia, nos encontros connosco, as suas experiências ultra-traumáticas, como deve imaginar, e portanto, enfim, é um dia pesado. Estamos aqui com 12 graus negativos, podemos imaginar, e nós estamos devidamente vestidos e acondicionados e preparados para enfrentar este tempo, podemos imaginar toda a crueldade do que se passou num campo em que foram exterminados, como referiu, mais de um milhão de pessoas, e portanto eu julgo que é importante assinalar estes eventos, e enfim, não só para prestar tributo aos mártires desse mesmo flagelo, desse mesmo desastre humano, mas acima de tudo para podermos aprender com os erros e para que a história não se repita. E julgo que um dos fatores essenciais, eu sou daqueles que estou convencido que efetivamente os acontecimentos aqui assim, em Auschwitz, em Birkenau, etc., condicionaram muito o aparecimento da comunidade do carvão e do aço, e portanto o que hoje em dia é a União Europeia, né? E nós não podemos esquecer que esta nossa aventura de uma partilha voluntária de soberania levou a 65 anos, enfim, não só 65, mas levou já há mais de 50 anos, não só de paz, como o maior período de paz e prosperidade que a Europa conheceu, e portanto, enfim, estamos a prestar uma homenagem a quem está na base de todo este projeto. Para além desse encontro com algumas das pessoas que aí foram sendo torturadas e que sobreviveram e conseguiram sobreviver, há outras formas para assinalar este dia? Não, vamos ter agora aqui assim uma cerimónia com o Primeiro-Ministro da Polónia, com o Primeiro-Ministro de Israel, e estão aqui assim representados inúmeros parlamentos nacionais, praticamente os 27 Estados-membros da União Europeia, ao Parlamento Europeu, que é uma delegação do Parlamento Europeu, na qual me incluo, e houve uma série de contactos. Houve ontem uma conferência justamente sobre o Holocausto e que lições tirar para que a história não se repita. E portanto também que foi a utilidade também deste encontro aqui assim de parlamentares vindos de toda a Europa e também do Knesset israelita, como deve calcular. Para além do eurodeputado Mário David, do PSD, há outros eurodeputados portugueses aí nessa comitiva hoje em Auschwitz? Sim. Está o meu colega Nuno Melo, do Parlamento Europeu, está também o meu colega Nuno Melo, e estão depois também 4 colegas representando o PS, o PSD e o CDS do Parlamento Nacional. Uma coisa é nós falarmos em Auschwitz e termos um certo distanciamento. Estar aí é o quê? Representa o quê? Olha, eu posso dizer que foi das experiências talvez mais traumáticas que já experimentei, certo? Porque onde ocorreram dos horrores mais sádicos, mais cruéis, e pensar que isso se passou no século passado em território europeu. Quer dizer, nós hoje em dia com as televisões estamos habituados a ver, enfim... A ter as imagens quase ao minuto, não é? Exatamente, mas aquilo que eu vou dizer quase pode parecer politicamente incorreto, mas são coisas que se passam no Ruanda, ou são coisas que se passam enfim, em sítios que são mais distantes e com os quais estamos menos identificados. Quando pensamos que isto se passou dentro de um território que é aquele que nós partilhamos, em que as pessoas partilham a mesma cultura, partilham as mesmas experiências, etc. E os exemplos, sabe, ao mesmo tempo é importante, por exemplo, nós ouvirmos da boca, e isso aconteceu hoje de manhã com 2 sobreviventes, estarem-nos a referir que eles tinham a consciência que aquele sadismo
sadismo, aqueles horrores que lhes eram infligidos, que eram de outros seres humanos, quer dizer, que nem sequer obedeciam a uma lei que viesse, e eles referiam os nomes, nem de Hitler, nem de Himmler, nem de Hess, percebe? Quer dizer, era do outro ser humano que estava ali assim ao lado, quer dizer, as pessoas entravam neste campo, diziam-nos, entrávamos aqui assim com o nome, a partir do momento em que entrávamos aqui assim, passávamos a ter um número. Não é? Quer dizer, está também aqui assim a senhora Simone Veil, conselheira de Estado e antiga ministra francesa, como sabe, que também aqui esteve, e que, enfim, com quem já tinha noutros, já no Parlamento Europeu tínhamos falado já várias vezes das suas experiências, e que também quis vir hoje aqui. Posso lhe dizer que é um dia que é difícil de esquecer. É difícil de ultrapassar e é difícil de esquecer. Agradeço muito Mário David, o eurodeputado do PSD, que está em direto nesta cerimónia em Auschwitz a assinalar a libertação desse campo de extermínio. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.